Em nosso estudo de hoje, lição 5 do livro Harmonização e tem por título Maldição. Começa com um versículo que está na Epístola de Judas. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas 8. Em todos os lugares destinados ao esforço da fé, existem pessoas interessadas em fermentar a maldição sobre aqueles que não afinem o entendimento pela craveira de sua compreensão. Quantas horas gastas em perlengas que terminam pelo ódio destruidor, quantos recursos preciosos desbaratados pelo espírito de discussão azeda, cujo ponto final é ataque condenatório. O Evangelho, porém, nos ensina a não amaldiçoar nem mesmo os que se arvoram atrevidamente e adversários de Deus. Muitos trabalhadores distribuem energias valiosas em atritos formidandos, crentes de que atendem à construção divina. Sem dúvida, a discussão esclarecedora é sempre fonte de luz, mas a polêmica vinagrosa é o processo de utilização de germes promissores. Essa perigosa atitude é filha de inadvertência ou incompreensão, porque o discípulo deveria saber que haverá sempre um recurso de servir amorosamente de sua parte e sempre um meio de iluminação por parte de Deus. Às vezes, a objugatória nada mais espera além da confusão e das sombras. Dar silêncio com boas obras é programa excelente que raros aprendizes se recordam de executar. As tentações são inúmeras. Os inimigos do bem rodeiam os continuadores fiéis de Jesus em todos os campos de serviço. Ninguém fuja ao esclarecimento fraternal, à verdade generosa, mas quando se trate de pronunciar palavras definitivas de rompimento ou condenação, recorda o ensinamento de Judas em sua epístola mundial. Quando discutia com um adversário da luz de Deus, o arcanjo Miguel não ousou preferir juízo de maldição e preferiu aguardar a pronúncia divina. Observando isso, não podemos esquecer que ele era arcanjo e nós, simples discípulos em aprendizado. Gente, são lições assim que mexem tanto com a gente, são espetaculares quando a gente começa a interpretar e entender a psicologia desses espíritos que estão aqui na Terra nas condições de missionários para nos conduzir até o Evangelho de Jesus. O que eles estão falando aqui hoje? Eles estão falando para a gente que vai ser normal a gente, num mundo como o nosso, a gente esbarrar com pessoas que ainda têm conceitos totalmente equivocados e que, claro, colocam na prática esses conceitos, ainda ferindo, trazendo muita dor. E algumas das vezes a gente vai encontrar educadores ou se calando e procurando, de alguma maneira, como o exemplo que está no versículo do Evangelho da Epístola de Judas. Né? O que acontece aqui nessa Epístola de Judas? Ó? O arcanjo Miguel, quando estava tendo uma disputa com o diabo, e essa palavra diabo que as pessoas têm tanto medo de pronunciar, se você pegar o dicionário, vocês vão ver que essa palavra ela é sinônimo daquele que quer causar intriga, que quer causar confusão. É isso que significa. E a corporificação, materialização do que seja mal para muita gente. Né? Então, o que acontece? Naquele momento, ele, dentro do exemplo, ele se calou. Ele não entrou numa contenda, mas alguns educadores resolvem entrar em contenda mesmo, achando que eles têm o dever de levar até o final, e aí aumenta o tom de voz. Algumas vezes, quando perdem o argumento da palavra, aí começam a vir as agressões verbais, que podem anteceder ou não as agressões físicas e até os grandes crimes cometidos na história da humanidade. Tudo, na verdade, vai começar o quê? Eu tenho meu ponto de vista, eu falo para a pessoa não concorda. Eu procuro impor esse meu ponto de vista e a pessoa continua não concordando. Aí eu começo a entrar no embate de maneira
inicialmente verbal, para daqui a pouco descambar para o lado físico. É assim, sem exceção aqui na Terra, que acontecem os problemas. E a gente fica vendo, né? Jesus, o comportamento de Mahatma Gandhi, o comportamento de Chico Xavier, o comportamento de alguns espíritos que a gente tem a oportunidade, tem um registro histórico, a gente tem relatos, a gente tem, às vezes, vídeos próximos da gente. A gente não tem um vídeo do Mahatma Gandhi fazendo isso, mas tem um filme sobre a biografia dele, tem os escritos. Chico Xavier, a gente tem alguma coisa assim, porque no programa Pinga Fogo ele teve um momento que ele estava sendo desafiado, ele estava sendo provocado, e a reação dele o tempo todo, né, de trazer a pessoa para o lado do amor, as pessoas saindo dali e falando, meu Deus, eu estou diante de uma pessoa muito humilde, mas tem alguns educadores que de maneira inadvertida, aliás, até o Emmanuel usa duas palavras aqui, que ele vem falar que com relação a essas pessoas que entram nessas contendas de maneira inadvertida. Ele vem falar aqui que é incompreensão, eu não estou achando aqui agora, mas ele dá as qualidades também, dá dois adjetivos para as pessoas que entram nesse ponto. Mas a gente vai chegar no ponto do seguinte, ó, é o que você pensa? Então, acabou a conversa, eu vou continuar fazendo a minha oração aqui em silêncio, sem falar nada para ele, para que ele um dia, né, ele caia na realidade de que aquilo ali está contrário ao Evangelho, de que aquilo ali, através da lei de causa e efeito, vai trazer sofrimento para ele, como já trouxe para a gente naturalmente num dia que a gente ainda tinha a ignorância dos fatos, dos conhecimentos. Jesus fala para a gente que conhecer a verdade vos libertará. Enquanto a gente não tem, a gente entra nesse ponto, mas ele vem falando para a gente aqui, ó, a melhor coisa nesse momento, eu achei aqui, ó, essa perigosa atitude é filha de inadvertência ou incompreensão. Ou não foi advertido ainda que não adianta ficar entrando em contenda para alimentar cada vez mais discussões. É igual a discussão de polarização política hoje. A gente chegou a um ponto que hoje a coisa está muito bem definida, porque saiu do campo da razão, entrou no campo da agressão. Quando chegou no campo da agressão, eu naturalmente vou criar uma camada aqui de respeito através de mim, e falo assim, a partir de agora, meu amigo, não tem mais conversa. Eu sou isso e acabou. Quando a pessoa chega a esse ponto, acabou mesmo. Você não vai conseguir mudar o pensamento daquela pessoa na força, não vai. Você tem que ficar calado. E como é que a gente muda a opinião das pessoas? Quando você consegue realmente, de maneira pacífica, branda, você consegue levar argumentos que levam aquela pessoa a raciocinar. Quando chegou ao ponto da agressão, como aconteceu durante esse período todo de polarização política, acabou a discussão, não tem discussão. Então ele bota aqui, ó, ninguém fuja ao esclarecimento fraternal. Tudo bem, a verdade generosa, não vamos fugir dele. Mas quando se trata de pronunciar palavras definitivas de rompimento ou condenação, o que o Emmanuel está falando para a gente? Ó? Eu não vou fugir ao esclarecimento e muitas das vezes vou deixar bem claro, ó, continuo te amando, não concordo com o que você falou. E ponto, acabou. Ou algumas vezes você está lidando com pessoas que a gente ama aquela pessoa, mas a gente está percebendo que a pessoa não vai alcançar, a gente se cala em respeito à opinião dela e acabou. Né? Agora, quando se trata de pronunciar palavras definitivas de rompimento, não quero mais nada, não quero mais saber de... ou condenação, recorda o ensinamento de Judas, pelo menos quando se tratar de assuntos ligados ao Evangelho de Jesus, fala, quando discutia com o adversário de luz, o arcanjo Miguel não ousou proferir juízo de maldição, preferiu aguardar a pronúncia divina. E o Emmanuel termina a lição falando, ele está falando de um arcanjo. E nós, que somos simples discípulos em aprendizado, será que a gente não tem que se espelhar nesses arcanjos para começar a fazer a mesma coisa? Porque vai ter momentos que a gente vai ser provocado mesmo. E não adianta, você não vai conseguir ficar, se esquivar, né? Não vai conseguir. Não vai conseguir ficar indene nessa situação toda, não. Alguém vai chegar para você e vai falar, olha, e a tua opinião?
Aí você vai colocar a sua opinião e falar, respeito a tua opinião e acabou. É assim que a coisa vai funcionar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.